Muito boa tarde a todos e a todas. Queria, obviamente, fazer uma saudação ao Sr. Secretário de Estado e à equipa que o acompanha e um agradecimento pela anuência ao convite que foi formulado para falar e para debater este tema, mas, acima de tudo, o meu papel aqui, enquanto Presidente da Comissão, é fazer, portanto, digamos, dois aspectos que me parecem, ao momento, importantes de assinalar. Por um lado, o agradecimento a todos os deputados que compuseram e compõem esta Comissão e o agradecimento no sentido da participação ativa e empenhada que tiveram na questão, no debate deste tema e, acima de tudo, o reconhecimento pelo trabalho feito. Parece-me todo importante realçar este facto. É um grupo de trabalho que foi formado no âmbito de uma proposta que foi apresentada e que tem tido um empenho de veras assinalável na forma de debater e, no fundo, consolidar um conjunto de opiniões várias com audições que já fizeram, creio que já vai na sexta, e outras reuniões, portanto, que elaborarão daqui um relatório, naturalmente, com as opiniões que daí poderão verter dentro daquilo que é as auscultações que fizeram e as considerações que possam fazer. Mas queria e quero realçar este facto, acima de tudo, reconhecer, e na pessoa do Presidente do Grupo de Trabalho, do Coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Rui Cristina, mas de todos, reconhecer este trabalho que muito engrandece, naturalmente, a Comissão e, por inerência, engrandece a própria Assembleia da República, e daí a minha vinda aqui hoje, sem qualquer condicionalismo daquilo do vosso trabalho, porque, naturalmente, passarei de imediato a presidência ao coordenador do Grupo de Trabalho para desenvolver mais esta reunião e mais esta audição, mas, repito, reforçar essa ideia daquilo que é um trabalho e o reconhecimento de um trabalho muito válido que este Grupo de Trabalho está a desenvolver. E, por isso, o meu agradecimento em nome da Comissão e boa continuação de trabalhos, naturalmente, e, acima de tudo, um relatório que verta todas estas perspectivas que aqui estão em causa e que estão em discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente José Maria Cardoso, pelas suas palavras. Vamos então dar início aos trabalhos. Quero agradecer aqui a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Santos Mendes. As nossas audições iniciam-se com uma ronda inicial, uma intervenção inicial por parte da entidade convidada. Neste caso, já falei aqui com o Sr. Secretário de Estado Adjunto, onde prescinde da primeira ronda, prescinde desta primeira intervenção inicial e, como tal, vou passar a palavra aos grupos parlamentares para efetuarem as questões, relembrando que o tempo é de 3 minutos. Como tal, passo a palavra ao grupo parlamentar do PS, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faça favor. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhor Coordenador, efetivamente é um gosto tê-lo nestas funções e o grupo tem funcionado muitíssimo bem. Dar aqui este registro, uma vez que não estava a perceber muito bem o que estava a acontecer. Uma saudação ao Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes, e passar de imediato à questão que nos reúne hoje aqui. Este grupo de trabalho já reuniu com um conjunto vasto de entidades e dessas audições retira-se uma conclusão que é unânime e que é necessário tomar algumas decisões que contenham os danos referidos, os danos resultantes do excessivo número de voos noturnos. E nesse sentido também chamar à coação o recente estudo da Associação Zero, que, entre outros estudos existentes, aponta que os limites máximos de ruído não estão a ser respeitados. Os impactos desse desrespeito traduzem-se claramente na diminuição da qualidade de vida dos cidadãos e, em particular, no caso concreto do aeroporto da Portela, dos cidadãos do Concelho de Lisboa e dos limítrofes, para além também de causar danos em termos daquilo que são os objetivos da qualidade ambiental. Já tivemos a oportunidade, também no âmbito destas audições, perceber que as coisas não se passam da mesma maneira em todo o lado, desde logo Lisboa e Porto. E por isso, face a esta conclusão e face aos 2 projetos de lei que temos
em apreciação, respectivamente do PAN e do Bloco de Esquerda, eu gostaria de colocar 2 ou 3 questões, e que são: se não houvesse voos noturnos, a sustentabilidade da empresa estaria comprometida? Qual é a dimensão do incumprimento no que se refere ao número de voos noturnos? Como é que se pode controlar esse incumprimento, já que nos queixamos também e ouvimos queixar com muita frequência da falta de informação e de transparência? Como é que os investimentos a fazer no aeroporto Humberto Delgado podem ajudar a cumprir os rácios da portaria que define o limite dos voos noturnos? E, a terminar, quais são as medidas que o Governo entende tomar para diminuir os impactos negativos do ruído excessivo provocado pelo elevado número de voos noturnos? Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje fui perfeita. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Nuno Carvalho. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentá-lo a si, os Srs. Deputados, Sr. Estado de Estado. Dar-lhe também uma palavra de agradecimento pela forma como tem conduzido estes trabalhos e também aqui uma palavra de agradecimento que eu espero que em si todos os deputados se vejam representados pela forma como nós temos conseguido produzir efeitos positivos nestas audições. Indo rapidamente aqui às questões que gostaria de colocar ao Sr. Estado de Estado, nós tivemos aqui um conjunto de informações que nos foram dadas por diferentes entidades e eu creio que é importante nós conseguirmos perceber qual o meio termo que podemos atingir, porque naturalmente, enfim, da parte dos moradores que se vêm prejudicados com estes voos, existe uma pretensão que poderia até levar, quem sabe, à extinção dos voos noturnos, um horário muito mais alargado, mas a verdade é que quando os ouvimos aqui até percebemos que havia disponibilidade para o meio termo. Eu diria que, curiosamente, talvez os mais afetados são os mais... aqueles que estão mais dispostos a chegar a este meio termo. Porquê? Porque a APA, que já foi ouvida nesta comissão, chegou a indicar que recomendou uma interdição dos voos noturnos entre as 23 e as 7 da manhã. E que, portanto, para lá daquilo que é o regulamento da União Europeia. A ANAC, por sua vez, indica que é quase impossível atingir este horário e é quase impossível compatibilizar o outro horário que deriva do regulamento da União Europeia entre a meia-noite e as 6, porque existem slots que estão negociados e seria quase impossível viabilizar uma grande parte destes slots que permitem as ligações com outros aeroportos se nos concentrássemos apenas se interditássemos esta janela horária. A APTA, a associação que representa as diferentes transportadoras aéreas e creio eu escolhi a TAP, indicou entre a 1 da manhã e as 5 da manhã como um horário aceitável. Eu estou aqui a fazer esta reconstrução porque eu acho fundamental para chegar aqui a um ponto. É que quando ouvi a TAP e fiquei seriamente desiludido, fiquei seriamente preocupado e, com toda a sinceridade, tenho muita esperança naquilo que será a resposta do Sr. Estado de Estado. Porquê? Desiludido porque pareceu-me ser um autêntico monólogo sem resposta, em que o Sr. CEO, ainda na altura não era da TAP, a única coisa que veio dizer é que isto trazia prejuízos para a TAP. Como se nós já não soubéssemos que poderia trazer prejuízos para a TAP, mas não percebemos se é possível, numa janela horária, que seja, por exemplo, entre a 1 da manhã e as 5 da manhã, que esses prejuízos não se verifiquem. Não obtivemos essa resposta. E foi frustrante. Devo-lhe dizer que nunca vi uma audição, não tenho muito tempo como deputado, mas já vi muitas audições, nunca vi uma audição em que nós não conseguimos obter uma resposta para um assunto tão relevante. E por isso o grande ponto aqui é esclarecer e procurar comatar a ausência da resposta e perceber se os 95 milhões de euros, creio que foi esse o valor, que depois, de uma forma desrespeitosa, o CEO da TAP atirou para a comunicação social depois desta audição, podem ser evitados se nós tivermos uma janela horária entre a 1 da manhã e as 5 da manhã, que eu creio que será aquilo que a APTA indicou, não, é aquilo que a APTA indicou e é porventura um meio termo que nós podemos chegar ou não. Ou se efetivamente não é possível, devido aos voos de longo curso, termos uma diminuição da janela horária. Sendo certo que, para terminar, Sr. Presidente, a situação que ocorre não é compatível com a saúde das pessoas. Há outras matérias a serem vistas, como o desrespeito dos voos e, porventura, uma postura mais rigorosa da parte da ANAC, porventura uma legislação que dê à ANAC essa capacidade mais rigorosa. O que é certo é que não é compatível a atual situação, ou aquela que se verificava antes da pandemia, com o número de voos a ocorrerem e aquilo que é um problema de saúde pública para com as pessoas que são afetadas por esses voos.
poderemos levar a muitas conclusões do facto do aeroporto estar onde está, mas a verdade é que está, provavelmente não sairá de lá tão cedo e, portanto, temos que saber compatibilizar esta matéria, uma matéria com a outra. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o apelo que lhe faço é, de facto, ajudar-nos aqui a compatibilizar. Falta-nos aqui uma informação fundamental nisto tudo, que é como é que a TAP, efetivamente, consegue ou não chegar a um meio termo. Eu sei que essa não devia ser a sua primeira função, mas uma vez que a primeira linha de resposta falhou, eu espero que da sua parte nós possamos obter esse esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Tendo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Secretário de Estado, antes de mais dar-lhe as boas-vindas a esta comissão, a este grupo de trabalho. Ao longo dos últimos meses, nós fizemos inúmeras audições, dezenas. Ouvimos organizações representativas dos trabalhadores, associações de moradores, organizações ambientalistas e também as empresas aeroportuárias e de aviação mais relevantes no país. E foram todas unânimes, embora algumas empresas com uma valoração diferente, mas foram todas unânimes. Existe um problema de muitos voos noturnos, acima de tudo no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, também porque existem muitas exceções à luz da lei com mais voos. Portanto, temos uma realidade que é um problema, porque estes voos noturnos afetam centenas de milhares de pessoas em Lisboa, a sua qualidade de vida, também o ambiente. E, aliás, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, também já foi muito claro nas audições aqui e também em declarações à imprensa de que os voos noturnos em Lisboa devem acabar. Pronto, nós temos um problema, é necessária uma solução e é o que nós estamos a tentar encontrar aqui no Parlamento com o trabalho deste grupo parlamentar. Descobrimos também nas audições que a maior parte dos voos noturnos que se realizam em Lisboa não são para trazer pessoas ou turistas para Lisboa, como muitas vezes se diz, para dinamizar a economia nacional, são sim para fazer ligações intercontinentais, da Europa para outros continentes ou de outros continentes para a Europa. E descobrimos também, que não sendo o objeto deste grupo de trabalho, mas ficou também claro que o aeroporto que está previsto para o Montijo não vai resolver absolutamente nada dos voos noturnos do aeroporto Humberto Delgado. E, portanto, a questão que se coloca é, existindo um problema, qual é que é a solução que nós lhe damos? O Bloco de Esquerda já apresentou uma proposta que é por isso que estamos aqui a discutir estas medidas, em que prevemos a proibição dos voos entre a meia-noite e as 6 da manhã, obviamente, salvo os voos de aterragens de emergência e outras questões imponderáveis para a segurança aeronáutica e humanitária, mas é necessário isso. A resposta que nós gostaríamos de ouvir do Sr. Secretário de Estado e do Governo é, tendo em conta o problema que existe, qual é que é a solução que o Governo está disponível para resolver? Porque o que nós não podemos continuar é ter centenas de milhares de pessoas e ter um ambiente a ser sacrificados, ter os trabalhadores a serem sacrificados em nome de ligações intercontinentais, quando, neste momento, ainda por cima, como nós sabemos, infelizmente, há menos voos pelos motivos que são conhecidos, é também um momento que é mais fácil reorganizar o tráfego aeroportuário. Concluo novamente com aquilo que tenho insistido. Existe um problema, existem propostas em cima da mesa, nomeadamente o projeto de lei do Bloco de Esquerda. Qual é a perspectiva do Governo para encontrar uma solução? O Bloco de Esquerda está completamente disponível para encontrar as maiorias aqui no Parlamento para a aprovação de uma solução e por isso mesmo apresentamos o projeto de lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Só favor, tenha a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e toda a sua equipa. Estamos a chegar ao fim dos nossos trabalhos. Este grupo de trabalho sobre as propostas que pretendem eliminar a possibilidade de se instituírem exceções com caráter permanente à regra da proibição dos voos civis entre a meia-noite e as 6 da manhã, já teve um périplo intenso e do vasto conjunto de audições que fizemos é possível tirar conclusões evidentes, algumas delas já anteriormente referidas. Nós ouvimos autarcas, associações de moradores, trabalhadores do setor, mas também associações ambientalistas, como ouvimos também representantes das empresas e as companhias aéreas. E as conclusões que tiramos são, em primeiro lugar, que o problema é de facto mais grave em Lisboa e no Porto. Só em Lisboa são 57 mil pessoas mais intensamente afetadas pela questão.
Em segundo lugar, os efeitos do ruído, da poluição atmosférica impactam brutalmente no ambiente, na saúde pública, e quando falamos de saúde pública falamos da qualidade do sono, falamos de problemas cardiovasculares, ou seja, não estamos a falar de problemas de pequena monta e, portanto, tudo isto afeta brutalmente a qualidade de vida das populações nas imediações dos aeroportos. Em terceiro lugar, a regulamentação que existe tem-se revelado insuficiente, porque não tem defendido as populações e a qualidade de vida e continuamos a assistir, de facto, a um exagerado e incompreensível número de voos noturnos. Uma outra conclusão que nos é possível chegar é que isto não é apenas uma questão de intensidade, mas também uma questão de planeamento e de permissividade com esta atuação. Porque apesar de ter havido, e este grupo de trabalho começa a trabalhar antes do Covid, mas apesar de ter havido uma redução para 25% das operações, a verdade é que continuam a existir voos noturnos. Portanto, há aqui um problema também de planeamento das operações. Bom, no meio disto tudo, os únicos que não concordam com estas restrições são, de facto, as companhias aéreas e quem representa os seus interesses. Mas não só, e esta é uma questão que a Assembleia da República caberá decidir, há outras questões que estão na mão do Governo. E uma delas tem a ver com a TAP, e nós chegamos à conclusão que grande parte destes voos a operar fora do horário legal são da TAP e que estão relacionados com um planeamento irrealista das operações. Ou seja, com poucos recursos, a TAP planeia no limite e, portanto, em derrapagem, sucessivamente estamos a falar de ultrapassagem do horário. Portanto, tendo um ritmo brutal para os aviões da frota atualmente existente, eles são obrigados a voltar à base e esse é um dos problemas que temos, especialmente no aeroporto de Lisboa. E, portanto, preocupa-nos o que é que vai acontecer à TAP, porque essa questão influi diretamente sobre a qualidade de vida das populações que serão afetadas ou não pelos voos civis noturnos e gostaríamos de deixar-lhe aqui esta questão. Que investimento, para nós o desmantelamento da companhia não é solução, a redução de recursos, porque ela já está a ir além dos recursos e, portanto, mesmo uma redução em proporção equivalente mantém o problema na mesma, porque força esse planeamento irrealista e, como estou a terminar o tempo, deixava-lhe também uma outra questão, que nos parece também uma questão decisiva, sobretudo no que toca a Lisboa, que este problema não se vai solucionar se mantivermos Portela mais com a solução do Montijo, continuará sempre a obrigar uma intensidade operacional muito grande no aeroporto de Lisboa e, portanto, aquilo que se impõe mesmo é a transição para um novo aeroporto internacional, que a nosso ver é da Portela, que ainda tem a declaração de impacto ambiental em vigor e, portanto, não se justifica não estarmos a considerar esta solução no momento que vivemos atualmente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa então a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Tendo a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, desejar-lhe boa sorte nas funções. Estas matérias, até por outras funções que exercia antes de ser agora Secretário de Estado, seguramente tinha conhecimento delas e, portanto, isto não é um tema novo, mas o que nós podemos, de alguma forma, reter daquilo que aqui ouvimos, daquilo que têm sido as sucessivas audições, é que, efetivamente, há uma pressão grande, designadamente no aeroporto do Porto e no aeroporto de Lisboa. Onde, talvez em Lisboa, seja a situação mais preocupante. Estamos a falar numa situação pré-pandemia, porque, como todos sabemos, houve uma redução significativa do número de movimentos aéreos na cidade de Lisboa, aliás, no mundo inteiro, e, portanto, mas em particular em Lisboa, no Porto. A questão que se coloca é, daqui, quando se retomar novamente aos níveis em que estávamos antes da própria pandemia, isto coloca um problema para quem vive, no caso de Lisboa, aqui nos concelhos de Lisboa e de Loures, pelos impactos negativos
que tem a presença do aeroporto. O CDS tem tido uma posição clara sobre essa matéria há muitos anos, porque tem defendido sempre Portela mais um. E nesta lógica de Portela mais um, a Portela, existindo uma nova infraestrutura aeroportuária, isso deve implicar precisamente uma redução do número de movimentos aéreos, seja no plano noturno, seja a nível diurno. Inclusive, temos até uma iniciativa na própria Câmara de Lisboa que está apresentada no sentido precisamente em que a próprio município coloque de forma, diria, aberta, transparente, aquilo que é a sua posição face àquela infraestrutura que existe na cidade. Mas também temos defendido que deve haver uma avaliação ambiental do Humberto Delgado, coisa que nunca existiu. E é importante que termos essa mesma avaliação para podermos medir precisamente que infraestrutura aeroportuária poderemos ter na cidade de Lisboa e na cidade de Loures, uma vez que apanha os dois concelhos. E, portanto, isso é urgente, porque quem vive, e estamos a falar nos largos milhares de pessoas que vivem nas imediações do aeroporto, tem, como é evidente, isto tem um impacto naquilo que é a sua qualidade de vida. Importa nesta discussão, e perguntar ao Sr. Secretário de Estado, importa saber se a solução Montijo está sedimentada, se está confirmada. Nós ouvimos diferentes posições, mesmo dentro do próprio Governo. Ouvimos os assessores do Governo, que têm as visões e as estratégias e os planos para o próprio Governo, defender algo que não é exatamente a solução do Montijo. E, portanto, convinha que houvesse aqui também alguma clarificação da parte do Governo nesta matéria. E termino, já ultrapassei o meu tempo, agradeço a tolerância, termino só sugerindo ao Sr. Secretário de Estado que ouça aquilo que foram as diferentes audições que aqui tivemos. É um contributo útil, a perspectiva foi sempre construtiva de quem aqui veio e mesmo dentro daquilo que foi o debate parlamentar, eu acho que ganhará seguramente com isso, ainda por cima alguém que tutela esta mesma área. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Tenha da palavra. Sim, senhora. Portanto, eu iria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Eu não estive aqui hoje imediatamente no início, porque eu ando de operação. Sim, senhor, então. E tudo muito bem. Nós andamos, não é? Digamos, há uns meses em audição às ONGs, em audição às entidades, ao Estado e por aí fora, e ao Executivo. E é óbvio, não é, que há aqui algo que não adianta muitas mais orientações em relação a isto. Existe efetivamente o facto número e é que não estão a ser respeitados os limites máximos de ruído, e estes até às vezes são quatro vezes acima da lei. Em 2019, a ANAC moveu 133 processos
processos às companhias aéreas por violação dos voos noturnos. O atual regime de exceção que regulamenta o funcionamento dos aeroportos não é compatível com os princípios da legislação sobre o ruído. A APA considera que era útil que houvesse efetivamente a eliminação do tráfego aéreo entre a meia-noite e as 6. Também importa entender se houve a atualização pela ANA do plano de ação relativamente à redução do ruído e entender ainda se haverá voos noturnos após a conclusão das obras no aeroporto. E resumindo quais as estratégias que soluções e se existirá alguma calendarização para a execução e plano. E era isto só. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminada agora a ronda das questões, passamos então para a ronda onde o Sr. Secretário de Estado Adjunto irá responder às mesmas. Como tal, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de vir aqui prestar os esclarecimentos necessários a esta comissão. O grupo de trabalho, pelo que eu pude observar de todas as audições, e eu ouvi todas, foram todas bastante interessantes, bastante ricas e creio que são um contributo essencial para aprofundarmos a compreensão deste problema que tem, como todos sabemos, vários lados, não é? Eu acho que um primeiro passo que o Governo tem que dar é assumir que isto é efetivamente um problema e que as populações, sobretudo dos concelhos de Lisboa e Loures, eu acho que a dimensão do problema é mais reduzida nos outros concelhos, nos outros aeroportos, mas relativamente a Lisboa e Loures há de facto uma expectativa legítima que as pessoas possam ter um tempo de descanso e que não tenham e que não haja tantos voos noturnos que prejudiquem a sua saúde e a saúde pública e o ambiente. Esta é uma primeira nota que queria deixar da posição do Governo. A segunda é que vivemos, isto também é uma afirmação óbvia, mas que tem consequências para a forma como acho que devemos olhar para a frente e abordar as possíveis soluções. Neste momento não vivemos perante uma emergência. Não é? Vivemos em 2018, vivemos em 2019, mas neste momento a quebra da procura no mercado da aviação é de tal forma que, segundo as projeções mais recentes, enfim, que são atualizadas regularmente pela IATA, indicam-nos que não vamos atingir os níveis de procura de 2019 antes de 2024. E cada vez que há uma atualização, este valor
esta data é empurrada uns meses para a frente. Não sabemos se entretanto, houver uma vacina, os cenários podem tornar-se mais otimistas do que aqueles que neste momento existem, mas nós temos agora uma janela temporal, mesmo que não seja de 4 anos, temos uma janela temporal relevante que nos pode ajudar a pensar de forma cautelosa, parece-me, a solução para este problema. Em seguida, eu queria levantar uma outra questão que me parece ter sido muito pouco tocada ao longo das audições, que é a raiz do problema. E a raiz do problema é que temos a infraestrutura do Humberto Delgado completamente esgotada. A TAP, eu creio que referiu isso, o Dr. Ramiro Sequeira, não me lembro de ter ouvido isso muito mais vezes ao longo das audições, mas esta é a raiz do problema. A infraestrutura do Humberto Delgado não consegue responder à procura que tem. E isto gera atrasos. Os voos que são efetuados entre as 0 e as 6 da manhã, que excedem o limite regulamentar dos 91, resultam de voos que, por variadíssimas razões operacionais, meteorológicas, não conseguem aterrar a tempo, antes da meia-noite, e, portanto, deslizam uma parte significativa deles entre as 0 e a 1 da manhã. São voos sem slot para aquela, ou melhor, são voos que têm slot, mas que não conseguem chegar a horas. E isto é importante perceber porquê? Porque neste momento, quando perguntam o que é que está a ser feito para resolver este problema, neste momento estão a ser feitas obras muito importantes no Humberto Delgado, que são obras que vão aumentar a fluidez do tráfego. Não são obras de aumento de capacidade, não vão aterrar mais voos no Humberto Delgado por causa destas obras, são obras que vão aumentar a fluidez do tráfego. Prendem sobretudo com a construção de saídas rápidas. Isto basicamente são saídas que permitem que o avião abandone, uma vez tendo aterrado, abandone a pista mais depressa e, portanto, possa deixar a pista vaga para o avião que vem atrás. E isto permite que haja uma maior fluidez no tráfego aeroportuário e haja menos atrasos. São um conjunto de obras que, no nosso entender, e creio que no entender também da APA, não requerem avaliação de impacto ambiental, e elas estão a acontecer. Essas obras são um primeiro passo para que nós, quando voltarmos ao período pré-Covid, enfim, não sabemos se o mercado da aviação voltará algum dia ao período pré-Covid, porque, entretanto, os comportamentos podem se alterar, tanto ao nível dos negócios como ao nível dos turistas, mas assumindo, não me parece um pressuposto irrazoável, assumindo que em algum ano nós podemos voltar aos níveis de procura pré-Covid, o aeroporto de Humberto Delgado já não será o mesmo. Será um aeroporto mais capaz de responder ao mesmo nível de procura que tinha em 2019. Esta é a primeira medida, vá lá, de curtíssimo prazo, aliás, que já está a ser concretizada, que me parece essencial para que possamos resolver não o problema na totalidade, mas parcialmente. Em segundo lugar, nós temos que reconhecer que, do ponto de vista operacional, isto não é um problema fácil de resolver. Ou seja, podemos resolvê-lo de forma fácil, entre aspas, administrativamente, colocando limitações, restrições horárias aos voos, mas isto, naturalmente, coloca problemas difíceis de resolver às companhias aéreas, em particular à TAP. Não é? Eu ouvi aqui, e bem, a preocupação com o futuro da companhia aérea. A companhia aérea representa cerca de metade dos voos do tráfego habitual do aeroporto, seja diurno, seja noturno, se não estou em erro, e também representa uma proporção muito semelhante dos voos noturnos, dos voos entre as 0 e as 6. Portanto, não é por acaso. Qualquer medida que seja tomada de restrição a este nível, sabemos que vai impactar bastante a TAP. Também foi dito várias vezes, e portanto, se estamos preocupados com a viabilidade financeira futura da companhia, não podemos ignorar esta variável. E esta questão prende-se com a questão do hub. O Bloco de Esquerda levantou em várias audições e fez-o inclusivamente hoje, questionou a utilidade de um serviço que faz apenas transferência de passageiros, enfim, traz passageiros do outro lado do Atlântico e permite que esses passageiros apanhem um voo na manhã de Lisboa para outras cidades europeias. Eu posso dizer que para a TAP
Isto é absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Do ponto de vista financeiro, e eu não quero ser tremendista, mas se nós retirássemos a hipótese da TAP utilizar o aeroporto Humberto Delgado como hub, porque esses voos de transferência, são esses voos de transferência que fazem do aeroporto Humberto Delgado um hub, nós estaríamos a colocar em causa a viabilidade financeira da companhia. E só estou a falar da TAP, já não estou a falar do impacto noutras companhias, no turismo em Portugal, etc. Enfim, ramificações várias, mas do ponto de vista da TAP, se nós retiramos a possibilidade dela explorar o mercado brasileiro e americano, e ela tem que o fazer através destes voos que chegam mais ou menos a esta hora, e podemos já, então, e a seguir eu vou já ao ponto de se podemos mover isto um bocadinho para trás ou para a frente. Mas para outros aeroportos, então, temos que perceber quais são os outros aeroportos. Isso é equacionável. Não sei se do ponto de vista operacional é plausível ou rentável, mas isso podemos equacionar tudo. E esse já se prende com o passo seguinte, que também eu queria conversar. Mas, portanto, eu acho que não podemos questionar a utilidade do hub. Sem o hub, sem essa transferência de passageiros que vêm do outro lado do Atlântico e que depois apanham às 7h30, 8h30 um voo para a Europa, então temos mesmo de pensar se a TAP consegue existir sem esse serviço. Isto também para responder à questão do PS, qual era o impacto de colocar restrições, qual era o impacto na empresa. O que é que nós podemos fazer a médio prazo? E eu acho que seria a melhor opção. Todas estas questões são muito difíceis tecnicamente. A questão que o deputado do PSD colocou sobre a TAP e se era possível mudar horários, aquilo que o CEO da TAP não terá respondido. Essas questões não podem ser decididas sem uma análise muito cuidadosa dos dados. Se há slot no aeroporto de partida, qual é o slot à chegada. Muitas vezes Não, de acordo. Eu não lhe sei responder porque lá está, não sou o CEO da TAP e essas questões têm que ser vistas com muitíssimo detalhe, olhando para toda a rede e a frota da TAP e a operação que ela faz. Não lhe sei responder se colocássemos o ponto de corte às 5 em vez das 6, qual seria o impacto. Pelos vistos, o impacto entre as 5 e as 6 é muitíssimo grande e percebe-se porquê. Porque muitos voos da TAP intercontinentais, seja da América do Norte, seja da América do Sul, seja da África, em particular Luanda, e creio que os dados, já não sei se são da TAP, se da ANA, mas muitos dos voos que chegam fora de horas vêm de Luanda. Isto deve simplesmente porque o voo apanhou condições meteorológicas boas, apanhou vento de cauda e chegou antes, havendo slot regular a partir das 6 horas. E ele chegou, se calhar, às 5h45. Portanto, isto são questões de índole operacional que são complexas e a proposta do Governo, que me parece razoável e importante, era que nós pudéssemos, primeiro, trabalhar os dados. Foram enviados vários dados para o Parlamento. Há queixas legítimas da vossa parte e da sociedade civil de que há pouca transparência e pouca informação. Eu acho que teremos que resolver isso o mais rapidamente possível. Eu creio que a ANA tem em preparação um site com informação que deve ser atualizada semanal sobre os voos e quem são as companhias que chegam à tarde, em que condições, etc. Portanto, eu acho que devemos aprofundar essa dimensão para que o Parlamento e a sociedade conheçam bem o que é que se passa ao nível dos atrasos e dos voos noturnos em geral, os regulares e os irregulares. Mas, ao mesmo tempo, porque estas questões devemos legislar com conhecimento de causa, a nossa proposta era que pudéssemos todos constituir um grupo de trabalho com um determinado mandato, em que estivesse envolvido o Governo, a NAV, porque são eles que gerem a navegação aérea, a ANA, que gera a infraestrutura aeroportuária, a ANAC, que é a autoridade reguladora, as companhias aéreas, incluindo a TAP. E gastássemos alguns meses, um ano, não sei, depois podemos ajustar tudo isto, precisamente porque temos a tal janela temporal e não vivemos no mesmo estado de emergência em que vivemos em 2018 e 2019, reconhecidamente, e acho que devíamos aproveitar esta janela para trabalharmos e perceber o que é que podemos fazer, qual é o enquadramento legislativo mais adequado e que respeite os equilíbrios. Por exemplo, neste momento, as únicas entidades que são alvo de contraordenações são as companhias aéreas. Ora, se
o motivo para as companhias aéreas, em boa medida, resulta de uma infraestrutura aeroportuária que está esgotada, então, eu acho que por motivos de justiça, o gestor da infraestrutura aeroportuária deveria também participar da penalização. Eu estou a deixar uma pergunta. Eu acho que é um conjunto de questões que devemos equacionar e não legislar, se me permitem, depressa demais, procurando resolver um problema que é legítimo, que existe, não neste momento, mas voltará a existir daqui a 2, 3, 4 anos, não sabemos, mas que possamos aproveitar esta janela de oportunidade para legislar com prudência e com conhecimento de causa. Os dados que vocês que são conhecidos são dados bastante em bruto, não é? Quantos voos, de que companhias, mas há decisões de cariz operacional, muitas das quais o deputado do PSD colocou relativamente à TAP, que envolverão de certeza meses de trabalho. Perceber se é possível ajustar que rotas, com que perdas, se essas perdas são aceitáveis ou não, se podem ser acomodáveis, se podemos mudar eventualmente para outro aeroporto. Eu acho que devemos estudar isto bem e não fazer mudanças legislativas que podem ser desequilibradas, num certo sentido. E depois há um ponto final, um último ponto, que é a questão da construção do Montijo. O Montijo vai permitir distribuir um conjunto de voos que hoje só podem aterrar em Lisboa, no Humberto Delgado, e por isso saturam a infraestrutura, e vão poder aterrar no Montijo. Eles não vão ser voos noturnos, mas muitos dos voos noturnos também não devem ser voos noturnos, são voos noturnos porque se atrasam. Se a infraestrutura não estiver esgotada e eles puderem aterrar noutro sítio, então, por exemplo, eu creio que 40%, se nós somarmos as percentagens, já não sei se são dados da ANA ou da TAP, mas cerca de 40% dos voos que são irregulares noturnos são de companhias como a Ryanair, a EasyJet, a Wizz Air e outras companhias low cost. Se essas companhias low cost, e o aeroporto de Montijo está projetado para receber essas companhias, se essas companhias forem para o aeroporto de Montijo, há imediatamente uma redução muito acentuada da pressão sobre o aeroporto de Lisboa e vai haver um conjunto de voos que deixa de existir no Humberto Delgado e o tráfego existente vai poder fluir com outra regularidade e frequência e, portanto, a probabilidade de haver voos que estão ali encostados à meia-noite e acabam por derrapar para o período da meia-noite e a 1 da manhã, em que são, creio que cerca quase 1/3 ou mais dos voos noturnos, então, muito provavelmente conseguimos resolver esse problema aí. Isso não vai resolver o problema por completo. Não sei se conseguimos resolver mesmo o problema por completo. Se calhar vamos ter que pensar em medidas intermédias. Agora, eu acho que essas medidas intermédias, de novo, precisam de ser estudadas, convocar as entidades relevantes, as que têm o conhecimento e que podem permitir-nos uma abordagem equilibrada no fim. Eu não sei se calhar falhei alguma pergunta. Diga lá, Sr. Deputado, que estamos em cima do tempo. Pensei muito rápido, como o Sr. Secretário de Estado diz, que precisa de tempo para implementar essas medidas. Nós temos um projeto de lei em discussão. Seria muito esquisito, muito estranho que, havendo um problema, o Parlamento decida não fazer nada. Portanto, aquilo que eu pergunto é qual é que seria o prazo de entrada em vigor destes projetos de lei, eventualmente aprovados, para que o Governo tenha tempo durante esses meses para depois efetivar a interdição dos voos noturnos. Não sei se me fiz entender. A questão é que nós não estamos em condições, eu tenho muitas dúvidas, que nós possamos chegar a uma situação, tenho mesmo dúvidas, até pensando não só na TAP, mas sobretudo na TAP, que possamos chegar a uma situação em que no ano 2024 ou 2025, que esse pode ser o ponto de chegada legislativo. Tenho dúvidas. Acho que precisamos de estudar melhor o problema com todas as entidades para perceber se isso é viável ou não. Porque creio que também não vale a pena estarmos a fazer alterações legislativas que depois o dano seja grande e tenhamos que recuar, acho desnecessário, tendo em conta que não vivemos num momento de emergência. Só Muito, 10 segundos. Então, 10 segundos, aproveitando a tolerância que foi dada ali ao Bloco de Esquerda. ok. Só 10 Eu esqueci de segundos. responder àquela questão do CDS, sobre se a solução bem. Montijo está estabilizada. Sim, já percebi, se quiser aprofundar um bocadinho mais, mas eu ia, até para ajudar um bocadinho na questão aqui que foi colocada. O Governo vai ou não avançar com a avaliação de impacto ambiental no Humberto Delgado? Mas É porque isso é determinante a dois níveis. Primeiro porque
é determinante no sentido da avaliação que também tem que ser feita, como é evidente, porque nós podemos ter todos consciência à volta desta mesa que é preciso reduzir o número de movimentos noturnos na cidade de Lisboa, na cidade do Porto, aquilo que for, mas há uma discussão que também não pode ficar de fora, que é da própria avaliação que existe do impacto do aeroporto na cidade. Porque não é por acaso que o CDS defende uma Portela mais um, porque, como é evidente, há pontos positivos, designadamente em matéria económica e noutras, turismo, etc., por aí fora. Mas a questão ambiental não é uma questão de sumenos e, portanto, essa avaliação ambiental é importante para qualquer tipo de discussão. Muito obrigado. Muito obrigado. Quer responder? Eu quero. Força. Não, quer dizer, a questão, podemos parti-la em dois, porque uma primeira parte é as obras que estão em curso não justificam uma avaliação de impacto ambiental e, portanto, elas estão a ocorrer. Existem obras... Diga. As obras em curso? Não, a avaliação de impacto ambiental são para as obras futuras da expansão. Portanto, aquilo é por fases. Na primeira fase, estas obras... Exatamente, a expansão merecerá a avaliação de impacto ambiental, certamente, claro. Isso é uma fase seguinte. Vamos por passos. Muito bem. Então, agradeço uma vez mais ao Sr. Secretário de Estado pela sua presença, pela disponibilidade, pelas suas reflexões e pela partilha do seu conhecimento. Quero também avisar os colegas deputados que, terminando estas primeiras sessões de audições, esta primeira fase, depois ir-vos enviar um e-mail para calendarizar os próximos trabalhos. Está bem? Ok, muito obrigado. Boa tarde.